Fala pessoal do mercado imobiliário, tudo bem? Aqui é Ramon Carvalho, eu estou aqui com um convidado aqui, o Lucas Scarpe, nesse quadro aí que a gente chama de Dicas da Equipe. E hoje a gente vai ver sobre um assunto bem bacana e bem interessante, inclusive até muito questionado e perguntado aí pelos corretores, né, Lucas? Exatamente. Sobre o SEO, que é a otimização, não só a otimização, mas a configuração, alguns códigos aí, ali que vão também na página, no site, né, Lucas? Seja bem-vindo aí, a gente vai ver sobre este assunto hoje, SEO para o mercado imobiliário. Roda a vinheta. Pessoal, estamos aqui de volta então. Seja bem-vindo, Lucas. O Lucas está participando aí desse quadro aí, Dicas da Equipe, dando uma explicação aí para vocês, numa parte mais técnica. O Lucas é analista de sistema, eu sou publicitário, então a gente tentou juntar aí essas duas coisas, né, Lucas? É verdade. Para oferecer o melhor aí para o corretor de imóveis e imobiliária. Lucas, começa falando aí para a gente então, por favor. A gente tem a parte de configurações, não é? Como que funciona essa questão aí? Tem aquela questão também que o corretor acha que vai cadastrar? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar o que é esse negócio. Né? O SEO é Search Engine Optimization, que é otimização para motores de busca. Basicamente, se a gente for olhar assim na grande massa de acesso, é otimização para o Google, vamos botar assim. Mas são todos os outros motores de busca também. Então, essa otimização ela consiste em algumas configurações que você faz, que para esses motores de busca vai ficar mais fácil de encontrar o seu site. É isso, você está facilitando o seu site ser encontrado por esses motores de busca. Então, a gente tem algumas coisas que a gente configura, nesse caso nós vamos falar um pouco do Villa Imóvel, mas você também pode procurar lá no seu software como funciona, e você pode usar essas configurações que a gente vai falar como parâmetro para você fazer, certo? Então, a gente tem algumas configurações, como por exemplo, o título do seu site, certo? Algumas palavras-chave que você vai colocar, a descrição que vai aparecer lá na busca com a descrição do seu site, entre outros. Tá? Então a gente começa aí falando um pouco sobre o título, que é basicamente como as pessoas vão procurar. E aí quando você for configurar isso, é legal você configurar como se fosse um usuário pesquisando por isso, entendeu? Então, por exemplo, você que tem uma imobiliária, vamos botar em São Paulo, vamos colocar assim, imóveis em São Paulo. É o que o usuário vai pesquisar. Então você otimiza o seu site para essa busca, certo? Isso, colocando às vezes isso no título do seu site. O bairro, né, mais específico. Isso, você tem uma... Você consegue direcionar mais. Porque a gente, numa cidade pequenininha, a gente acha que a cidade toda. Por exemplo, de Guarapari, imóveis em Guarapari, beleza. Agora em São Paulo, é muito imóvel, a coisa já fica mais... Exatamente. Então, se você tem uma busca específica que você quer que a pessoa encontre, então otimiza o seu site para essa palavra-chave. Tudo gira em torno de uma palavra-chave dentro da busca, né, na otimização do seu motor de busca. Então, falando um pouquinho mais, a gente tem aí o próprio domínio que o cliente escolhe, é interessante. O domínio é o nome do seu site, tá? Então, se você busca aí um site, um domínio que tenha um nome do bairro, por exemplo, que você está buscando, por exemplo, imóveis em tal lugar, imóveis no centro, vamos botar assim. E aí é muito mais fácil encontrar porque o buscador, no caso o Google, por exemplo, vai achar que, poxa, esse site tem o nome dele, é isso. Então é mais fácil de colocar você no primeiro lugar. Uma coisa que acontece, e aí não é só com o corretor, é com todo mundo, é que as pessoas quando vão criar um site, elas querem que de cara o site esteja no primeiro lugar, na primeira busca, lá no Google, por exemplo. Vamos usar o Google aqui porque é o maior de todos, mas isso nunca vai acontecer. Infelizmente a gente tem que falar isso, mas isso nunca vai acontecer. Até a gente com o serviço nosso tem que ficar correndo atrás de melhorar, otimizando para poder subir na busca, certo? Então o que acontece? Tem outras pessoas que já têm sites parecidos naquela palavra-chave, naquela otimização que você está fazendo, e elas já estão há muito mais tempo que você fazendo isso. Então isso nunca vai acontecer de você estar no primeiro lugar nos buscadores. Produzindo muito mais conteúdo, isso. E com backlinks. Vários links de outros sites indicando para ele, que isso tem um peso muito grande. É o que forma a rede. Isso. E a pessoa vem trabalhando isso ao médio e longo prazo. Exatamente. E quem está começando agora já quer estar lá no topo. Não tem como, não vai acontecer, tá? Não tem jeito isso acontecer. O que acontece é o quê? Os buscadores hoje estão muito mais inteligentes do que antes e eles procuram por sites que têm conteúdo, entendeu? Então, conteúdo é o quê? Criação de post em blog, artigos em geral, é aquilo que você falou,
outros sites fazendo referência a ele. Ou seja, se tem outro site fazendo referência para o meu site, quer dizer que meu site é importante. Outros sites acham o meu site importante. Isso tem um peso muito grande. Exatamente. Logo, o meu site vai ser melhor qualificado porque ele está sendo linkado por vários outros, entendeu? Essa é uma das principais coisas que a gente tem aí com o SEO. Com o SEO, Tem outras coisas também, né, Lucas, que a gente ficou, né, nosso bate-papo aqui antes de gravar o vídeo, a gente decidiu que a gente ia falar para vocês, que é muito importante. No VillaMob tem esses recursos, que o VillaMob é uma plataforma para corretores imobiliários com 7 soluções integradas, tá? Onde a gente tem aí CRM, né, Lucas? Integração com portais, integração com redes sociais. Chat. Essa parte que a gente está conversando aí com você. Então, se você é corretor de imóveis imobiliário, está precisando de uma plataforma completa, tá? Há 10 anos no mercado, com mais de 2.700 usuários em todo o Brasil, para potencializar aí suas vendas e locações, acesse villaimobiliarias.com.br. Exatamente. Roberto, para estar colocando o link aqui embaixo para a gente. Só lembrando que tem um teste, você pode fazer um teste grátis com a gente, por 15 dias, sem compromisso, para você ver como que é a ferramenta. Isso. Continuando aqui então o nosso vídeo, para poder completar, né, Lucas, passar informação para você, corretor de imóvel, bem completa, tá? Bem completa e abrangente. Nada de superficial, independente se você é cliente ou não do VillaMob. A gente tem, né, Lucas, também nessa parte de configurações aí, de inserção de códigos, o usuário do VillaMob, e você pesquisa se o seu software tem, né, se você não é cliente do VillaMob, a parte de muito importante hoje em dia, que é a inserção dos pixels, né, a gente chama de pixel, do pixel de remarketing do Facebook, do código também de remarketing do Google AdWords e também do pixel do VillaTarget, que é uma outra plataforma que a gente tem de automação de marketing, aonde o usuário consegue o quê? Rastrear, né, Lucas? Exatamente. Para poder fazer o trabalho de pontuação, no caso do VillaTarget, que é a automação de marketing, e no caso do Google e Facebook, né? Exatamente. Olha, a gente tem muitas ferramentas externas, né, que não foi a gente que criou, mas elas auxiliam muito a você gerenciar o seu site como um todo. Então, a gente começa aí, por exemplo, com, vamos colocar antes de tudo, o Google Analytics. Vamos colocar assim. Verdade. É um pequeno código, por isso que chama Pixel, é um código pequenininho. Assim como o Pixel é uma parte pequenininha da sua tela, a gente coloca esse código lá no seu site e aí no VillaMob a gente tem essa opção, né? É uma aba chamada Scripts Adicionais, que você coloca lá esse código e aí todo mundo que acessa o seu site vai aparecer lá no Analytics essa estrutura, essa coisa que está acontecendo com o seu site. Quais são as páginas mais acessadas, quais são os países, as cidades, você consegue analisar tudo. Então, essa é uma das coisas. O remarketing já é um pouquinho diferente. Também consiste em um código que você coloca lá na parte de scripts adicionais, lá no VillaMob, entendeu? E aí o que acontece é o seguinte, acho que todo mundo já viu isso, né? Você acessa um site, por exemplo, de um produto, e aí quando você acessa outros sites, todos os anúncios que você vê em volta são sobre aquele produto que você pesquisou. Isso é remarketing, é tentar converter esse usuário depois dele ter saído da sua página. Então, como é que isso funciona? O remarketing, ele pega e grava qual é o interesse, porque você configura isso lá no código do remarketing, qual é o interesse, e quando você cria um anúncio depois no Facebook ou no Google AdWords, você marca que você quer usar o remarketing como público-alvo. Então, esse anúncio vai aparecer para quem já foi atingido pelo remarketing antes. Legal. Então, essa é a parte do remarketing. Agora, o pixel do Facebook e do VillaTarget também são muito interessantes. O pixel do Facebook consegue ser utilizado para saber quais são os interesses do seu público, qual é a faixa etária, qual é a localização. Tem muitas coisas que você pode descobrir com o pixel, porque ele é vinculado às contas do Facebook e o Facebook sabe quais são os interesses das pessoas. Exatamente. Além de fazer o remarketing também no pixel do Facebook, você consegue também. No VillaTarget, um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Essa já é utilizada para rastrear o seu lead. E aí a gente tem um vídeo sobre isso, tá? Que é o lead tracking, lead scoring lá no VillaTarget. Acho que vamos pedir agora também a Roberta para colocar o link aqui. Colocar o link villatarget.com, que é uma plataforma de automação de gratuita também. A gente consegue fazer aí o acompanhamento desse lead através do tracking, né? Lead tracking e pontuação com lead scoring. E aí você dá uma assistida no vídeo lá que você vai gostar bastante, falando sobre isso, certo? Então, basicamente, são esses códigos adicionais que você pode colocar no seu site que vão te ajudar aí a ter uma gestão melhor do que está acontecendo. Legal. Então, não é, né, Lucas, não é só hoje em dia criar um site e disponibilizar. De maneira alguma. Você tem que, uma palavra muito forte hoje em dia é o quê? Integração. Integração. Você tem que integrar o seu site com Google Analytics, Facebook,
Google AdWords, uma ferramenta de automação de marketing, como o caso do VileTarget, inserir o pixel do VileTarget e fazia tudo isso. Reforçando também, né, Lucas, que nessa ferramenta aí de SEO que a gente tem no VileMob, é uma tela onde tem várias configurações, é uma tela bem completa. Se você é cliente VileMob, acessa lá, fica em configurações SEO no menu à esquerda, onde você consegue configurar tudo isso aí. A gente tem também o sitemap, isso aí para questão é uma listagem das páginas do site, e o Robots, que é um arquivinho TXT onde tem os caminhos, o que deve ser indexado e tal. Esse sitemap é uma das coisas que te ajuda muito. Ele é gerado automaticamente. E aí é interessante isso porque ele ajuda muito na questão do SEO. Para você fazer o uso efetivo do sitemap, você precisa fazer uma conta lá acho que é no Google Webmaster, se não me engano. Nós estamos falando do caso do Google, mas funciona para todos os outros. E aí você vai lá, faz a sua conta, adiciona a sua propriedade, que é o seu site, entendeu? E aí valida, tem a gente tem até um artigo falando sobre isso, né? Depois a gente pode colocar no link, alguma coisa assim. E aí você vai inserir esse sitemap lá no seu console, que é o Google Webmasters. E o que vai acontecer? O Google vai ler aquele sitemap e saber por quais links começar a indexar o seu site. Você consegue monitorar. Consegue monitorar, exatamente. Então o sitemap é muito importante. O VileMob já gera esse sitemap, tem um link prontinho, é só colocar lá. O Robots é um arquivo também gerado pelo VileMob e ele diz para os motores de busca quais páginas ele pode acessar ou não, entendeu? Pode. Então, por exemplo, você tem uma página que não quer ser acessada, a gente tem páginas lá que são páginas de configuração do sistema, ela não é indexada pelo Google, não aparece para ninguém, só o que é permitido, beleza? Maneiro. Legal, Lucas. Obrigado aí, cara, mais uma vez aí por essa força aí, tranquilo. Esses detalhes técnicos mais minuciosos, mas cada vez as pessoas têm que entender mais das questões técnicas para poder fazer o diferencial. Exatamente. Se a pessoa não sabe, o concorrente dela vai ficar sabendo. Exatamente. E aí vai ter essa vantagem competitiva. Então, ter um conhecimento mais aprofundado é uma vantagem competitiva. Tá? Exatamente. Obrigado aí por estar seguindo a gente. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se em nosso canal. Toda semana vídeo novo para você. Todo dia artigo novo no blog, também no nosso blog. Acesse aí, é só vocês digitarem vileimobiliarias.com.br/blog, mais de 500 artigos, né, Lucas? Todo dia tem um Todo dia sobre o mercado imobiliário, aí, marketing, gestão, enfim, CRM, tudo aí para você sair na frente aí no mercado imobiliário e conseguir vender aí com uma frequência grande, que é o nosso principal objetivo. Valeu? Ajudar vocês. Valeu, então, siga a gente aqui nas redes sociais, vamos estar colocando aqui embaixo. Obrigadão, Lucas, mais uma vez. Obrigado. Até o próximo vídeo, então. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.